Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início em mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Nós vamos falar hoje sobre a dinâmica competitiva e expansão de mercado para o pequeno e médio empresário. Então, são informações riquíssimas que nós vamos passar para vocês, no sentido de vocês expandirem o mercado, as dicas para vocês ficarem atentos à dinâmica do mercado. E a gente começa, então, a nossa aula, nossa explanação do nosso projeto de assessoria administrativa, onde nós vamos passando algumas dicas. Por exemplo, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a importância, por que é importante que as empresas desenvolvam o seu core business, ou seja, o seu negócio principal, o seu alvo. Porque como os líderes expandem o mercado total e defendem sua expansão de mercado. Como as desafiantes, como as empresas desafiantes devem atacar os líderes de mercado. Então, tem alguns itinerários que nós vamos seguir. Como os seguidores de mercado ou ocupantes de nicho podem competir de maneira efetiva? Quais são as estratégias de marketing ou as estratégias de mercado que são adequadas em cada estágio do ciclo de vida do produto? Como os profissionais de marketing devem ajustar suas estratégias e táticas em uma desaceleração da economia, onde a economia possa ser um pouco mais desacelerada, né? Quer dizer, a economia um pouco mais apática. É como que o empreendedor ele pode atuar numa economia um pouco mais desacelerada, mais apática, como nós estamos vivendo atualmente. Uma função importante de marketing é impulsionar o crescimento das vendas e as receitas de uma empresa. Estratégia de crescimento. E como que nós vamos fazer isso? Qual é o crescimento que a minha empresa está almejando? O que eu entendo por crescimento dentro da empresa? Então, a gente tem alguns pontos, né, para a gente colocar sobre o crescimento. Estratégia de crescimento. A empresa ela deve elaborar uma estratégia de crescimento. Como que o pequeno e médio empresário, ele pensa em atuar com a sua empresa, tendo em vista o crescimento no mercado. Crescer conquistando participações de mercado. Crescer desenvolvendo clientes e stakeholders comprometidos, ou seja, pessoas que estão interessadas em minha empresa de uma maneira comprometida. Crescer construindo uma marca poderosa, ou seja, trabalhando com a marca que eu vendo, do meu produto ou do meu serviço. Como que eu vou fazer isso do ponto de vista de marketing? Crescer inovando com novos produtos, serviços, experiências. Crescer por meio de expansão internacional, se for o caso. Crescer por meio de aquisições, funções e alianças. Crescer formando uma excelente reputação de responsabilidade social, como que eu vou atuar em cima da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, como que eu vou ver dentro do mercado as questões de ambiente, as questões da sustentabilidade, as questões verdes dentro da empresa, né? Crescer em parceria com o governo e as ONGs. Desenvolvimento da empresa, desenvolvimento do meu alvo, do meu negócio, do meu core business. Desenvolver o alvo do negócio, concentrar-se nos produtos de mercado existente de maior sucesso. Então, veja, a minha empresa ela tem que ter um carro-chefe, ou ela teria que ter. Estratégias principais. Dê o máximo de destaque possível à essência da marca. Faça uma distribuição tanto em canais existentes, como novos canais. Ofereça o produto principal em novos formatos ou versões. Então, a inovação, ela sempre é bem-vinda. O que eu estou fazendo para inovar no meu produto? O
que eu estou fazendo para inovar o meu serviço? Estratégias competitivas para líderes de mercado. Aí a gente tem algumas informações importantes, né? Estrutura hipotética de mercado. 40% de líder de mercado, 30% desafiante de mercado, 20% seguidor do mercado e ocupantes de nicho de mercado. Então, são informações que a gente tem aí para seguir. Estratégias competitivas para líderes de mercado. Se eu penso em ter uma fatia maior do mercado, se eu penso em ampliar meus clientes, então eu devo fazer o seguinte, ou eu tentar fazer o seguinte. Para se manter no topo, uma empresa ela deve encontrar, primeiramente, meios de expandir a demanda de mercado total. Então, ele tem que buscar meios para o crescimento. O crescimento, ele não vem sozinho, ele não vem do nada. Eu, como empreendedor, como pequeno e médio empreendedor, eu tenho que buscar meios para a minha empresa crescer. Proteger a sua participação corrente com ações defensivas e ofensivas eficazes. Então, ações defensivas e ofensivas. Ações defensivas, o que eu posso dizer dentro do mercado? Seria, basicamente, campanhas, né, para eu fazer com que o cliente possa levar um produto com um preço mais acessível, uma qualidade que ele possa ficar satisfeito. E as campanhas ofensivas são as campanhas para dizer que a minha empresa é a melhor, que a minha empresa está atuando de maneira melhor. Eu buscar o ponto forte da minha empresa e passar isso para os meus clientes. Aumentar a sua participação de mercado, ainda que o tamanho do mercado se mantenha constante. Então, a questão das estratégias competitivas para liderar mercado ou para aumentar a minha fatia de mercado, eu tenho que buscar algo novo, uma inovação. Eu sempre tenho que buscar um meio para aumentar a minha participação, a minha fatia de mercado, que ainda que o mercado se mantenha constante, aí eu preciso sempre ir buscando um meio, uma maneira de aumento da minha fatia de mercado. Expansão da demanda de mercado. O líder de mercado deve buscar novos usuários ou a maior utilização de seus produtos entre aqueles que já os consomem. Uma empresa pode buscar novos usuários entre grupos. Então, em aulas passadas do nosso projeto, nós trabalhamos a questão dos grupos, da sociedade, como que compõe a sociedade, que a sociedade é composta por grupos maiores, grupos médios, grupos menores, né? Os grupos menores são as famílias. Aí eu vou colocando um grupo maior, de repente, um grupo onde eu participo dentro da sociedade, um grupo religioso, e depois eu tenho os grupos maiores ainda, que definem um bairro, né, que possam, esses grupos, eles fazem parte de uma maneira mais abrangente dentro da sociedade. Aqueles que estão abertos a usar o produto, mas não o fazem. Então, uma empresa ela pode buscar novos usuários entre os 3 produtos? Primeiro, aqueles que estão abertos a usar o produto, mas não o fazem. Segundo, aqueles que nunca usaram o produto ou aqueles que moram em outros locais. Então, a gente tem aí dentro dessa constante, né, que é a questão do mercado, nós temos que ficar ciente como que nós vamos atuar dentro desses grupos, como que uma empresa pode buscar novos usuários, como que uma empresa ela pode pleitear o seu crescimento, que é o teor da aula de hoje. Expansão da demanda de mercado total. Os profissionais de marketing podem tentar ampliar a quantidade, o nível ou a frequência do consumo. Então, você está sempre monitorando a questão dos meus clientes,
de como isso está acontecendo, como que o consumo, a compra vem acontecendo. Aquele cliente está comprando mais, aquele cliente está comprando menos, aquele cliente faz muito tempo que não vem à minha loja. Então, buscando essas informações, é possível a gente ter um acompanhamento mais de perto da relação entre empresa e cliente. A quantidade de consumo pode, às vezes, ser elevada por meio de embalagem ou do design do produto. Para elevar a frequência de uso, é preciso, primeiro, identificar novas oportunidades de uso da marca de maneira tradicional. Segundo, identificar maneiras totalmente novas e diferentes e empregá-las. Novas oportunidades de uso da marca. Como que a gente pode ter uma visão diferente, como que eu posso fazer uso do meu produto ou do meu serviço de uma maneira diferente, de um olhar diferente, ou seja, entre novas oportunidades dessa marca que eu estou comercializando, que eu estou vendendo. Essa marca que eu digo são os meus produtos ou são a prestação de serviço, aquilo que eu estou propondo em oferecer para o meu cliente. Um programa de marketing pode comunicar a conveniência e as vantagens de utilizar uma marca. Então, eu volto a dizer, aqui nessa aula a gente está falando, pronunciando bastante essa palavra, marca. O que significa isso? Olha, eu não tenho marca, meu pequeno negócio não tem marca. A marca que eu me refiro é o seu produto, que você oferece ao seu cliente. O seu produto, o seu serviço, ou seus produtos, ou seus serviços. Então, isso, para marketing, é uma marca, a sua empresa. A sua empresa é uma marca. A empresa tal, o nome dessa empresa, o seu nome, o seu trabalho, você vem construindo ao longo dos anos, isso é uma marca. A marca não é só aquela registrada. A marca que eu estou me referindo é aquela marca com relação da relação cliente e loja, cliente e estabelecimento. Quando ele precisar de um produto, quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar de uma marca, ele vai lembrar de um nome. Fulano tem lá na loja dele. Fulano presta serviço, ele oferece esse serviço que eu preciso. Outra estratégia possível é informar melhor os consumidores sobre, primeiro, quando o produto foi usado pela primeira vez ou precisaria ser substituído. Segundo, o nível de desempenho do produto. Então, ainda em expansão de demanda de mercado total. Novas maneiras de usar a marca. Como que a literatura nos ensina a ter esse olhar do nosso produto ou dos nossos produtos, do nosso serviço ou dos nossos serviços, como uma marca. Há muito tempo, as indústrias alimentícias divulgam novas receitas que utilizam os produtos de marca de diversas formas. Ao descobrir que os consumidores norte-americanos usavam bicarbonato de sódio para neutralizar o odor de geladeira, a empresa lançou uma agressiva campanha focando esse uso e conseguiu que metade dos lares do país o adotasse. Então, veja, a empresa, ela precisa trabalhar a sua marca, ela precisa divulgar a sua marca, o seu nome. Então, isso é uma necessidade para se manter no mercado. Eu tenho um pequeno negócio, uma empresa de prestação de serviço, eu preciso divulgar essa marca, essa empresa precisa ser conhecida, ou ela precisa ser melhor conhecida. Aí a gente tem defesa de participação de mercado. O que o líder de mercado pode fazer para defender o seu território, ou seja, defender o seu negócio? Quando eu digo defender, é não deixar o seu cliente ir para outro, não deixar o seu cliente fugir. A sua carteira de cliente, ela tem que ter uma tendência só de crescimento. Senão, não é possível a empresa manter viva no mercado. A resposta mais construtiva é a inovação contínua.
Então, a empresa, ou a empresa que se preocupa com o marketing, e se preocupa em manter no mercado de uma maneira efetiva e perpétua, ou seja, para sempre, tem que haver uma postura de inovação contínua, uma postura de divulgar, de divulgação contínua da sua marca, do seu nome. Marketing proativo. Organizações proativas, elas se dividem em duas. Primeira, estão prontas para assumir riscos e cometer erros. Segundo, tem uma visão do futuro e de como investir nele. Então, empresas proativas, empresas que estão prontas para o crescimento, que buscam o crescimento, que estão vivas no mercado, lutando com uma fatia maior de mercado, tem que seguir essas duas propostas, ou seja, assumir riscos, ou seja, e ter uma visão futura de como investir nesse risco, nesse crescimento, e assumir, né, de maneira mais proativa o mercado. Defesa de participação de mercado. Tem a capacidade de inovar, são flexíveis e nada burocráticas. Tem muitos gerentes que pensam de forma proativa. Aí a gente tem o marketing defensivo. O objetivo da estratégia defensiva é diminuir a probabilidade de ataques, desviá-los para áreas menos ameaçadas e reduzir a sua intensidade. A nossa empresa, nosso pequeno negócio, nossa pequena e média empresa, ela pode ser atacada diariamente pelos as grandes redes. O que eu posso utilizar de mecanismo? O que a minha empresa tem que as grandes redes não têm? O que eu posso explorar na minha empresa? Eu sempre digo, o atendimento personalizado é algo muito, é o ponto forte, é um dos pontos fortes do pequeno empreendedor. Atendimento personalizado, atender a necessidade do cliente de maneira personalizada, de maneira mais atenta, mais próxima, de maneira mais calorosa. Defesa de participação de mercado. 6 estratégias de defesa. Como que eu posso fazer isso? A primeira seria a questão de posição, né? A segunda, de flanco. Terceiro, de antecipada. Quarta, contra-ofensiva. Quinta, móvel. E sexta, por retração. Então, esses são nomes da literatura que a gente segue. Defesa de participação de mercado. Defesa de posição, o que é isso? Ocupar o espaço mais desejável na mente dos consumidores, fazendo com que a marca se torne praticamente invencível. É que eu sempre digo, o meu produto, o meu serviço, ele tem que ser visto pelos meus clientes, meus consumidores, como o melhor, como a minha melhor opção de compra, minha melhor opção de contratação. Eu tenho que trabalhar isso não vem de graça. Defesa de flanco. Erguer postos para proteger uma frente vulnerável ou para se defender de um contra-ataque. Defesa antecipada, atacar antes, talvez lançando uma ação de guerrilha no mercado e causando desequilíbrio geral. Então, isso são questões mais para o médio e grande empresário. Defesa de participação de mercado. Defesa contra-ofensiva. O que significa uma defesa contra-ofensiva dentro do mercado, atuando entre as empresas? De defrontar com o ataque e atacar o seu flanco, ou atacá-lo por todos os lados, obrigando a recuar para se defender. Defesa móvel, ampliar o seu domínio para novos territórios por meio da ampliação e da diversificação do mercado. Defesa por retração, desistir de territórios vulneráveis e realocar recursos para territórios mais
fortes, é a administração dos recursos. Como que eu posso fazer isso na minha empresa? A empresa deve considerar 4 fatores antes de tentar um aumento da participação. Então, ela se preparar para aumentar a sua atuação no mercado. Primeiro, possibilidade de provocar uma ação antitrust. O que significa isso? Provocar uma situação mais favorável para o seu negócio. Custo econômico. Segundo, o risco de seguir uma estratégia equivocada de ações de marketing. É perigoso, dentro da sua empresa. Qual é a estratégia que você vai seguir? Definir muito bem o seu alvo, definir muito bem o seu negócio principal, o seu mercado, seus clientes, onde, para quem você vai vender. O efeito da maior participação de mercado sobre a qualidade real e a qualidade percebida. Então, a gente tem aqui a estratégia ainda de desafiante de mercado. Um desafiante de mercado deve, em primeiro lugar, definir o seu objetivo estratégico, geralmente de aumentar a sua participação no mercado. Como que eu posso fazer isso? O desafiante deve decidir quem atacar. Primeiro, atacar o líder de mercado. Segundo, atacar empresas de porte semelhante ao seu, que não estejam trabalhando bem ou que tenham poucos recursos. Então, a empresa ela tem que ficar atenta se o seu concorrente está falhando em alguma maneira, para que eu possa oferecer algo melhor ao meu cliente e sair na frente. Estratégias desafiantes de mercado. Atacar pequenas empresas locais e regionais. Quarto, atacar os status. Esses status, né, basicamente, seria a formação de cenários, como que poderia participar essa formação de cenário. Diante de opositores, os objetivos bem definidos, quais são as opções de ataque? Ataque frontal, ataque pelo flanco, ataque, manobra de cerco, guerrilhas, etc. Isso faz parte do cenário do mercado. Estratégia de ataque, nesse finalzinho aqui, tem bastante teoria, né? E essas teorias, basicamente, elas vão nos nortear de como que nós vamos fazer isso. Aí nós estamos caminhando para o final da nossa aula, né? Muitas empresas preferem seguir o líder de mercado, outras também devem definir o caminho do crescimento que não atrai a retaliação competitiva, podem distinguir 3 estratégias amplas: clonagem, limitação e adaptação. E aí a gente coloca, né, como fim da nossa aula de hoje. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco mais nessa aula de hoje. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Muito obrigado.